Uma das histórias que a Covid nos deixou foi a de um senhor italiano que foi entubado, se recuperou e na hora de sair do hospital ele teve que pagar uma conta altíssima por ter usado um respirador. E aí ele começou a chorar quando ele viu o preço e falaram para ele: "Ah, senhor, calma, nós temos maneiras do senhor pagar, podemos facilitar o pagamento." Ele falou: "Não, eu não estou chorando por causa disso." Ele falou assim: "Eu tenho dinheiro para pagar. É que eu estou lembrando que estou pagando uma fortuna por usar um respirador por um dia." E eu fiquei pensando, quantos dias o meu Deus me deu de oxigênio gratuito para que eu vivesse? Quanto então eu devo a Ele? Bonito pensamento, né? O apóstolo Paulo diz assim: "Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus." Quando Jesus morreu por nós, Ele garantiu a graça divina operando em nossa vida para que pudéssemos ser salvos. Então, você valoriza a graça de Deus? Sabe o que é? Bom, o nosso objetivo aqui não é explicar o que é a graça, porque nós nem entendemos direito. Nosso objetivo aqui é mais dizer o que ela faz em nossa vida. Então, usando o campeão do assunto, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele mostra bem claro que a graça, ela é inimiga do pecado. Ele mostra que quando nós pecamos e buscamos a Deus, a graça nos cura de uma maneira muito mais poderosa do que o pecado. Então, ele deixa bem claro que o pecado, por maior que ele seja, diante da graça de Cristo, ele é muito pequeno. Mas nós precisamos usufruir dessa graça. Nós precisamos estar, eu diria assim, como se fosse canalizados com ela, sintonizados com a graça. Onde está a graça? A graça, meus queridos, não é só como muitos pensam, e eu já cheguei a pensar inconscientemente até, que ela era assim: é o poder de Deus, ela é uma coisa assim mais filosófica. Não. A graça, ela é um poder, a graça é uma lei divina, como outras leis que existem no mundo físico, né, que eu gosto de falar, da lei da gravidade, da lei, todas as leis físicas, e nós vemos atuando no planeta, e os cientistas mesmo são os maiores defensores dessas leis. E aí quando vem falar das leis principais, elas não estão em guerra com as leis que os cientistas estudam, por favor, mas a graça é a principal lei do poder de Deus que vem para nos salvar, e nós não entendemos o trabalho dela. Há muitos que dizem assim: a graça é a permissão de Deus para você pecar. Eles falam assim: eu estou na graça, então eu não preciso obedecer a Deus. Isso, biblicamente, é um absurdo. E até se você pensar de maneira racional, você não pode pensar. O próprio Paulo diz assim: Cristo não é ministro do pecado, ou seja, ele não veio aqui como uma apologia ao pecado, ele não veio sustentar a possibilidade e a nossa necessidade humana de pecar. Não, ele veio trazer a graça ela cura do pecado, ela não vive junto com o pecado, ela não pode viver no mesmo ambiente que o pecado. Eles não vivem juntos, eles são inimigos. Agora, a graça, como nós vemos, ela é de graça. Porém, está bem claro na Bíblia que a maioria dos seres humanos, lá no futuro, no dia do juízo, se perderão, porque eles não aceitaram a graça. Então,
Se lá no futuro vai ficar bem claro que eles não aceitaram a graça, hoje, em nossos dias, tem que ficar bem claro que os seres humanos, a maioria, não aceita a graça. E isso é um perigo fatal, porque se nós somos salvos pela graça, eu diria para você, o que é mais importante que a graça? O que é mais importante? O trabalho? O dinheiro? O sucesso? A arrogância? O orgulho? Eu sei que pessoas são capazes de assistir um vídeo desse e zombarem da graça de Deus. Então você vê que a pessoa realmente ela está vivendo uma insanidade. Como que alguém que se diz cristão e ama a Cristo zomba da graça de Cristo? Ou então não tem tempo para a graça de Cristo? Se nós, eu volto a repetir, não estivermos sintonizados com essa graça, sabermos onde é que ela desce, ela é um poder real, volto a dizer, como qualquer outro poder físico. Assim como você precisa respirar para viver, você precisa da graça para viver. Se você despreza a graça, não há salvação para você. Não tem outro método, não tem um segundo plano, não tem um plano B. E tem uma coisa importantíssima que eu queria dizer. Eu conheço muitas pessoas que frequentam igrejas e elas não entendem esse assunto. A graça, de acordo com Hebreus 7:25, ela nos salva perfeitamente. Perfeitamente. Tem gente que diz que não. Tem gente que diz que a nossa natureza pecaminosa é mais forte que a graça, porque nós não conseguimos viver à altura do ideal de Deus porque a nossa natureza é muito forte, ela é pecaminosa, o pecado, é porque eu nasci em pecado, é porque começam a inventar algumas coisas destrutivas. Nada é mais poderoso que a graça, nada. Então, se nós estamos sendo derrotados espiritualmente, se nós estamos sendo derrotados em nossa vida espiritual, é porque a dose de graça que nós estamos tomando em nossa vida não é o suficiente. Então, se preocupe mais com isso. Se interesse por isso. Não despreze esse assunto. Não pense que você vivendo de qualquer jeito, você está sob a graça. Não. Os que estão sob a graça de Deus estão sob o poder do Espírito Santo. Ele os protege. Ele faz com que eles vivam uma vida em harmonia com a vida de Cristo. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Nós estamos precisando crescer e com isso nós contamos com o seu apoio. Eu agradeço muito a você, em nome do Senhor Jesus. Amém.